Olá pessoal, eu sou o Dr. Alexander, Awo Ifá-Xopé, e este é o programa Universos. O culto tradicional iorubá cresce muito no Brasil, mesmo tendo mais de 6.000 anos de existência na África. Ele ainda caminha em passos bem lentos aqui no nosso território brasileiro e vai ganhando aos poucos muitos adeptos. Com o crescimento, aumentam também as dúvidas, curiosidades e perguntas sobre essa cultura. Eu preparei uma lista com as 10 perguntas mais recorrentes feitas pelas pessoas, porque, como vocês sabem, eu me iniciei no candomblé e, como se diz, eu toquei candomblé por mais de 20 anos. E quase uma década eu me iniciei no culto tradicional iorubá, do qual eu já estudava nesses 20 anos e sigo até os dias de hoje. Através de viagens e iniciações, a minha vida espiritual foi se atualizando, mais ligado à África. E é isso que eu quero trazer de resposta para vocês hoje. E deixando bem claro que todas as respostas, tudo que eu vou ensinar aqui hoje, tudo que eu vou esclarecer, é baseado nas experiências que eu venho tendo, em tudo que eu venho aprendendo dentro da minha família de axé, a minha hoje família espiritual nigeriana. Portanto, pode ser que hajam aí algumas variações, entre outras com outras famílias. Vale lembrar que todas as respostas foram elaboradas de uma forma mais completa possível dentro do que eu posso falar aqui no canal. Eu vou procurar ser simples, objetivo, para o melhor entendimento de vocês. Caso algum tópico aqui que nós possamos abordar, você tenha mais dúvidas, vocês podem colocar aqui abaixo do vídeo os comentários e assim que possível eu vou respondendo. Culto de Ifá e culto tradicional iorubá são a mesma coisa? Não. O culto de Ifá é um culto exclusivo à divindade Orumilá. O culto tradicional iorubá, ou Ixexelagbá, é uma tradição que cultuam-se ali vários orixás, inclusive Ifá Orumilá. No entanto, como Ifá é o Senhor da sabedoria, do destino, conhece o nosso destino, é muito comum na África as pessoas, para ingressarem no Ixexelagbá, elas primeiro fazem a iniciação no culto de Ifá Orumilá. Não é uma regra, isso depende da cidade, família e da forma de entender de alguns sacerdotes. Por isso, existem muitas divergências a cada resposta dada aqui. As pessoas acham que tudo é culto de Ifá. Não. Existe o culto de Ifá Orumilá, existe o culto aos orixás. Lembrando que em terras iorubás, eles entendem como o dia a dia deles as duas culturas que acabam se fundindo. Agora, é muito importante deixar claro que você pode pertencer a um culto e não ao outro. Por que todas as pessoas do culto tradicional precisam ser iniciadas em Ifá Orumilá? Nós acreditamos que Orumilá estava presente quando nós nascemos e recebemos o nosso destino por Eledumare, Deus. Orumilá Ifá é conhecido pelos iorubás como Eleriquim, ou seja, a testemunha ou até defensor para alguns do destino humano.
Ifá presencia o nascimento de todos os seres. Ele conhece o Ipim-Ori, que é o destino dado a cada Ori, e é capaz de sondar o futuro e orientar quem o procura para ter uma vida melhor. E através das iniciações, da iniciação de Ifá, que conhecemos o nosso Odu. E esse conhecimento só é possível através de uma iniciação. Então que fique bem claro, só conseguimos saber o nosso Odu através da iniciação de Ifá, do nosso Odu que nos trouxe para a Terra ou nasceu conosco e vamos tê-lo a vida inteira, cumprindo várias etapas. Então isso já fica explicado quando as pessoas sentam na mesa de jogo, de búzios, de opelé, de kim. Qual é o meu Odu? Não temos como dizer. Nos jogos que vocês fazem no dia a dia, existe um Odu que está te orientando naquele momento para aquele problema, aquela questão. Agora, Odu de nascimento, como as pessoas chamam, só para ficar claro, só com a iniciação de Ifá. Quando através de cerimônias, nós temos ali exteriorizado o Odu da pessoa. E é inclusive a partir do conhecimento desse Odu, da revelação desse Odu, que a pessoa recebe, digamos assim, como se fosse um manual que a faz compreender as dificuldades que vai ter na vida ou que já tem, assim como recebe os EOS pessoais, que é o que não se deve fazer para não ter problemas e infortúnios. Ela recebe várias orientações do que ela deve fazer, que são pertinentes àquele Odu, para ter sorte, vida longa, saúde, amor, e inclusive uma prescrição de quais orixás ela deve se iniciar, ela deve cultuar para ter uma vida melhor e alcançar os seus objetivos. Então tudo isso tem um único objetivo: orientar o ser humano para ter uma vida melhor, cumprir melhor seu destino na Terra. E só gostaria de acrescentar, que nós acreditamos dentro da cultura iorubá que todos nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para problemas e para derrotas. Independente do seu destino, essa é a missão de Ifá: tornar isso real na nossa vida. A felicidade, a abundância e a vida plena. As pessoas do culto tradicional iorubá se iniciam em mais de um orixá? Isso pode? Sim, com certeza e sem problema nenhum. Durante o ritual do Itefá, que é a iniciação completa de Ifá, temos o Odu revelado, onde o Babalaô ele vai prescrever quais são os orixás que você precisa na sua vida e deve se iniciar. Lembrando que na África não existe, não é comum o ato de assentar o orixá e te entregar somente. Não, você se inicia naquele culto para ter o axé daquele orixá. Então, a quantidade varia de pessoa para pessoa, isso depende muito de cada família. Na minha família, você, por exemplo, pode se iniciar para quando os orixás tiver necessidade. Quanto mais força na sua vida, melhor para você. Vou dar um exemplo rápido. A pessoa vai e nasceu para ser um médico. Está no destino dessa pessoa descobrir alguns remédios durante a vida que serão importantes para o ser humano, certo? Esse é um exemplo. Então, depois da iniciação, pode ser que Ifá indique essa pessoa a se iniciar no culto de Ossan ou Ossani, tá bom? Existem várias formas de falar. Porque esse culto é o culto em que a divindade Ossan é detentor do poder do segredo das folhas, aonde as transforma em remédio. Usa o seu princípio ativo para ser um remédio. Então aquele médico se inicia no culto ao Ossan, desenvolve através dos dons espirituais, do caminho espiritual, remédios e ajuda a humanidade. Ou seja, ele está cumprindo, ele é um médico, está cumprindo a sua missão na Terra e ajudando as pessoas na parte da saúde. Esse é apenas um exemplo. Babalaô, Babalorixá, quem são? São a mesma coisa? Não. O Babalaô é o sacerdote do culto de Ifá. Inclusive, não basta apenas ser iniciado para ser Babalaô. Deve-se ter nascido com essa predestinação através do seu Odu, quando é revelado na primeira iniciação no Itefá. Deve-se estudar no mínimo 10 anos para aprender sobre os Odus, oráculo, ebó, folhas, magias e vários outros cultos. Ele tem que passar por cerimônias para atuar, cerimônias para ser um Babalaô e atuar
aonde também não só cerimônias, treinamentos e provas e testes, ele também passa pelos mais velhos para saber se está apto a exercer o seu sacerdócio. Inclusive, a sacerdotisa dentro do culto de Fá chama-se Yaninfá. Algumas mulheres também nascem com o destino para atuarem com ebó, oráculo e fazer cerimônias. Já Babalorixá, ou Olorixá, é um sacerdote dentro do culto de orixá. Ele nasce, ele se inicia nos cultos dos orixás, em alguns cultos, e ele estuda sobre folha ritualística, iniciação do culto daqueles orixás, para que depois ele, já com o aval do seu sacerdote e de outras pessoas graduadas, ele possa exercer o sacerdócio. Não existe dentro do Yorubá, eu nasci, fui ali, mas já fiz e agora eu vou exercer. Não. Os seus mais velhos vão dizendo se você está apto a exercer aquela função, seja de Babalaô, seja de Babalorixá, dentro do culto ao qual você estuda. A pessoa que é umbandista ou até candomblecista tem que abandonar suas crenças para cultuar um culto tradicional iorubá? Não. Isso é mentira. Se você é de Umbanda, por exemplo, cultua seu caboclo, pombagira, seu preto velho e decide por necessidade ou melhorar sua vida, conhecer o culto tradicional iorubá, se iniciar em Ifá, você irá continuar com seus cultos anteriores, porque Ifá, inclusive, ele vai observar se você está largando, jogando fora aquilo que te ajudou tanto, e entrar no culto dele, amanhã você faz com ele. Não, a pessoa nunca é obrigada a largar nada. Ela vai agregar força, ela vai crescer. E isso acontece também com o candomblé, sem o menor problema. As pessoas criam muito, na maioria das vezes, alguns mitos e vão passando para as outras. E ali se cria uma verdade, uma falsa verdade dentro da cultura. Casais podem ser da mesma casa? Casais podem sim ser da mesma casa, do mesmo templo, até porque somos irmãos religiosos em qualquer distância. O culto tradicional, ele é formado principalmente pela família. Aí você vai para a casa do seu sacerdote, o marido, a esposa, os filhos, os netos, e por isso que existe uma descendência. Inclusive começa dentro da família, aonde, digamos assim, os clãs são formados dentro do tradicional iorubá. Então, existem até os orixás de família. Por exemplo, uma família de pessoas de Obatalá, eles acreditam que só geram pessoas de Obatalá. Só geram pessoas de Obatalá. Eles até têm outros orixás muitas vezes. Mas se cultua um Obatalá dentro daquela família muitas vezes, que vem de gerações e gerações passadas. Então, não existe esse problema. Muitas famílias usam o mesmo ilequé, dizendo que todas são daquela família, daquele orixá. Então, pelo contrário, quanto mais a sua família for da mesma família, se mantiver na mesma família espiritual, melhor para o seguimento da tradição. A mulher não pode encostar no ilequé do marido, não pode chegar perto do orixá dele. Orixá, é divindade, é força. Não vai renegar nenhuma pessoa que chegar próximo a ele, seja aquele ujubó do marido, do filho, do avô, do parente, não existe. Que fique bem claro, inclusive, que uma das coisas que mais pregamos dentro da nossa cultura é a união de um casal. É a bênção através da união de um casal que vai gerar filhos, netos. Portanto, Ifá é o Deus do destino. Prega fidelidade, honra e respeito ao casamento e à família, ao seu sangue. Os orixás do culto tradicional e os orixás do candomblé são os mesmos? Sim, é claro. As pessoas têm uma forma errônea de verem algumas coisas e vão criando os mitos. Existem aquelas que falam: o meu orixá é brasileiro, é diferente desse orixá africano. Isso é falta de cultura, ética, entendimento. Não existe orixá do Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Orixá é da África, Ogum é da África, Oxum é da África e assim sucessivamente. Sabemos que com o período da escravatura, os negros vieram para cá e trouxeram as suas crenças, mas o culto teve que ser adaptado
pela diferença de local, a dificuldade, todo aquele histórico que nós já sabemos. Só isso. Por isso que hoje, inclusive, nós sacerdotes, que estamos buscando resgatar as tradições iorubás, temos aí uma grande resistência das pessoas que não querem aprender, mas também temos muitas pessoas que estão melhorando a forma de cultuar seus orixás. Um exemplo muito comum eu explico a vocês. Na África existe o azeite de dendê, não tem o azeite doce, não é de lá. Hoje nós vemos aí as pessoas cultuando Xangô, Oiá, Exu com azeite de oliva, que é de outra cultura, é de outro país, não tem a ver com a África. África é azeite de dendê. Então foi criando-se mitos. Ah, mas a minha Oiá tem que acalmar, eu coloco azeite doce. E ali os mitos vão crescendo. Não existe Oiá que goste de azeite doce. Não existe Xangô que goste de azeite doce. Oiá é quente, Xangô é quente, Exu é quente, é dinâmico. É azeite de dendê. A oliva é europeia. Não nasce na África, não tem na África. Assim como você não vê o padre na Igreja Católica ungir os seus fiéis com azeite de dendê. Então, vamos respeitar as nossas tradições africanas. Isso é respeito aos orixás, ao povo, à tradição. Por que a existência de palestras e ensinamentos? É exatamente a finalidade do culto tradicional iorubá. Ir desmistificando através de cultura, ensinando aos filhos, descendentes, a toda a comunidade, a família iorubá, sobre o funcionamento, sobre as divindades, os orixás e o culto. Não existe prática religiosa sem você promover o ensinamento. O que nós temos aqui no Brasil de problema, se instalando cada vez mais, os mitos e mitos e mitos e mentiras que vão virando verdade para os que não sabem, é a ausência de palestra, ensinamento e os sacerdotes sentarem e ensinarem seu povo, seus filhos, sua casa. Na África, por exemplo, existe reunião de babalorixás para ensinar sobre os orixás, reunião de babalaô para trocarem conhecimento e ensinarem sobre o culto, reunião das Ianinfás para falar sobre a importância da mulher, a parte em que a mulher faz e atua, e assim sucessivamente. Reunião dos Odjés, culturas ancestrais, para trocar informações, aprenderem e ensinar os mais novos. É exatamente o que nós ainda não temos, pelo menos como precisávamos, para termos um culto mais coeso, com mais informação correta e menos mentira. A nossa religiosidade iorubá é muito mais do que somente ritos. É uma filosofia de vida, não esqueça. Os assentamentos podem ser vistos por todos? Sim, com exceção de alguns assentamentos que exigem segredos e alguns mistérios que só podem ser manuseados, oferendados pelos iniciados, são poucos, tá bom? Isso aí são casos separados, isolados, para algumas divindades. Todo o restante é como em uma igreja. Os orixás estão lá, você vai lá, no caso da igreja, acende a vela, coloca a flor, bota a mão no pezinho do santo, faz seu pedido, não é isso? É a mesma coisa no Iorubá. Nós vamos aos pés de Oxum, oferecemos obi, oferenda, água, uma oferenda de comida, colocamos a mão em Oxum para nos ajudar, para nos consagrar. Colocamos as mãos em Ogum, pedindo para livrar de um problema, abrir o caminho. Também é assim na nossa religião. Só que lá já é costume, é vivencial, é o dia a dia. A criança já cresce acostumada a isso. No Brasil não. Por isso as casas antigas trancavam seus orixás em quartos. Até pela falta de costume e entendimento, que acaba sendo uma falta de respeito, as pessoas não sabem como se portar diante de um orixá. Mas isso não existe. Vai ter a festa de Obatalá. Obatalá está ali no salão para receber as oferendas, os pedidos e as pessoas que vão comer, beber, dançar e exaltá-lo perante ao seu Ojubó, seu assentamento, que é a sua representação de força entre o Aie, mundo dos vivos, mundo da terra, e o Orum, onde vivem as divindades. O que buscamos?
Por que você escolheu cultuar orixá? Espiritualidade, autoconhecimento, reconhecimento, sacerdócio, acolhimento, ancestralidade, necessidade, confete? Por que você resolveu cultuar o orixá? O culto dos orixás tem como intenção te guiar pela vida e dar direcionamento, suporte, ajudar na formação e na melhoria do caráter, enfrentar dificuldades do dia a dia. Nossa intenção não é o poder absoluto, não é enriquecer, não são as festas e pompas, não. Resolução de vida. Buscamos conforto para nossos dias ruins, buscamos um orixá em tempo integral, esteja junto conosco. Seja através de um idé, um ilequé, buscamos o oráculo, enfim, uma forma de orientação para uma vida melhor, para acabar com o sofrimento, amenizar o sofrimento ou até para que o sofrimento não venha a existir nas nossas vidas. Buscamos, através do culto, saber cada vez mais quem somos e como viver melhor sobre a Terra, como aproveitar os nossos dias e a nossa vida que foi dada por Olodumare aqui na Terra. Por isso, somos devotos de seres incomparáveis, perfeitos e poderosos. Esses sim, os orixás. Eu espero que com o programa de hoje eu possa ter trazido mais um pouco de conhecimento, mais um pouco de verdade, não a minha verdade. Eu não tenho as verdades. As verdades são da religião. Eu apenas as sigo, as respeito. Hoje em dia, sem esclarecimento e sem cultura, estão criando guerras religiosas, estão criando facções. Eu sou do Ifá, eu sou do Yorubá, eu sou Candomblé, eu sou Umbanda. Pessoal, nós somos todos um só, tentando melhorar a vida na Terra. E se você acredita em orixá, vamos nos unir, vamos caminhar juntos, melhorando, crescendo. Como eu falei no começo do programa, eu tinha 20 e poucos anos de casa aberta e de seguir o candomblé. Eu não parei. Eu acredito hoje ter melhorado a minha casa através de quebrar os mitos e cultuar mais próximo da verdade, que é lá na nossa África. Essa é a intenção. Se você gostou desse programa, vai aqui embaixo, me dá um gostei, compartilhe nas redes sociais, chame seus amigos para conhecer o nosso canal. Espero ter ajudado, ter contribuído. Essa é a única intenção. Eu sou o Dr. Alexander, Aoi Ifá, Ifá Xopé, sorte e axé.